Sejam todos e todas muito bem-vindos de volta aqui com a gente. Para a nossa temática de abertura dessa quarta semana, né, a gente vai falar sobre o que é robótica educacional, sendo que eu estarei fazendo aqui a mediação, né, para quem não me conhece, então, eu sou o Willi, faço parte da equipe do Educacional e pela organização da maratona também. Estamos com 3 convidados incríveis aqui, professores que conhecem a robótica em vários sentidos possíveis, né? Então, antes de passar para a apresentação deles, para eles falarem um pouquinho, enfim, quem são eles para vocês, né? Cada um vai ter um tempinho para isso aqui. Queria fazer alguns combinados iniciais com vocês, tá bom? O primeiro combinado é que as interações, elas serão feitas via chat, tá? Então, qualquer comentário, dúvidas, comentários que vocês tenham, podem compartilhar com a gente pelo chat aqui do Zoom. Para quem não sabe onde o chat está, eu vou mandar um oi para vocês lá. É onde apareceu meu oi, é o chat, tá, pessoal? Então, podem mandar para a gente perguntas, comentários ao longo da roda de conversa e vocês podem participar junto com a gente. Além disso, daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma dinâmica junto com a audiência também. Então, vai abrir uma enquete para vocês dentro do próprio Zoom. Então, não levem um susto, tá? Porque vai abrir um negocinho aí, uma tela, para vocês participarem dessa enquete com a gente também. Caso não abra, vocês podem consultar a enquete lá em post, ali embaixo. Tem o menuzinho de enquetes que a gente vai fazer também aqui nessa maratona, certo? Sem mais delongas, então, próximo passo aqui é apresentar os nossos convidados. Eu acho que eu posso ir pela ordem. Aqui o Tony, o Thiago e o Walter. Pode ser nessa ordem? Se apresentem para a gente quem são vocês, né? Fiquem à vontade aqui para se apresentar para o pessoal. Tranquilo, então. Obrigado, Willi. Obrigado aos demais participantes. Eu sou o professor Tony. Eu sou professor da rede pública, já trabalhei na rede particular, mas agora eu só estou na rede pública. Trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, estou exatamente na sala da robótica, aqui no laboratório de robótica do colégio. Então, se vocês ouvirem barulho, é barulho de escola. Eu acho que muita gente estava com saudade desse barulho de escola, não é verdade? Eu trabalho com robótica há mais ou menos 10 anos, mas efetivamente mais há 6 anos. Antes eu estava só na coordenação do projeto de robótica aqui do Colégio Estadual do Paraná. E a gente trabalha aqui já com um grupo grandinho de alunos e com diversas plataformas que a gente vai conversar no decorrer do tempo. Eu sou formado, sempre diz, ontem mesmo eu recebi uma mensagem do professor, mas você teve curso específico para fazer? Eu até brinquei, bem, a gente até faz uma coisinha ou outra, mas mais, eu digo que é a comunidade robótica, a gente vai fazendo exatamente uma autoformação. Não tem, a minha formação específica é em licenciatura em matemática e física, e tenho mestrado em educação pela Universidade Federal do Paraná, e, na verdade, minha experiência robótica é que ela foi construída dia a dia nesses últimos 10 anos. Claro, fiz alguns cursos, por exemplo, como embaixadores, acho que foi um dos últimos embaixadores grandes que a gente teve presencial. Isso aí, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, professor Tony. Adorei a caneca, sensacional. Valeu aí mesmo. A gente já volta para você, dando sequência aqui então. Thiago, por favor, se apresente para o pessoal. Eu fui professor, sei lá, não sei mais fazer a conta, mas dei aula de programação, dou aula de programação desde meus 19 anos. Hoje atuo em sala de aula como formador de professores e trabalho aqui no Educacional como coordenador de projetos de tecnologia para escolas, tanto de robótica quanto outras soluções educacionais. Em resumo, é isso. Ótimo, obrigado aí por ter topado também, Thiago. Muito legal ter a tua participação aqui. E professor Walter, por favor, se apresente para a gente também. Bom, meu nome é Walter Klein Jr., né? Eu trabalho na parte de eletrônica de potência e eletrônica desde 1992, né? Então tem um tempinho já que eu trabalho com essa parte. Atualmente, a eletrônica de potência está em voga justamente por duas áreas, que é a parte de energia solar e os veículos elétricos em si, né? E atuo com a parte de robótica na universidade desde 2013. Eu, na verdade, dentro da universidade, aconteceu de eu cair na robótica por um mero acaso. Mas estou desde 2013 trabalhando com, principalmente, a eletrônica de potência
dos robôs, dos combates de robôs que nós vemos, por exemplo, lá no Discovery Channel, né? Então, a minha atuação é justamente na parte de destruição, literalmente, né? Seja destruição eletrônica, seja destruição mecânica, ou seja destruição de baterias, né? É onde eu acabo atuando, né? Se um cálculo não é feito corretamente, é o que acaba acontecendo, vamos dizer assim, né? Isso aí, professor Walter. Muito obrigado por ter topado o convite também. Pessoal, já pelo cenário aqui, vocês podem observar que temos 3 professores incríveis que vão colaborar muito com a gente, mas com experiências próprias de cada um, né? E esse que é o nosso objetivo aqui de hoje, trazer visões acerca desse conceito do que é robótica educacional, com as experiências, né? A ideia é que hoje não vai ser uma palestra, mas vamos pensar aí há pouco, né? Eu sei que está sendo gravado esse momento, mas há pouco o Thiago estava falando de cerveja. Vamos pensar naquele conceito de uma conversa de bar mesmo, quase nesse sentido, e descontrair aqui com o pessoal e realmente trazer inspirações, né? Tanto entre vocês, né? Que já se conhecem, por sinal, muito legal, mas também para o público que está assistindo a gente. Putz, nunca pensei nesse insight, né? Legal pensar dessa forma, né? Não, eu discordo. Ops, eu concordo, né? Então a gente vai seguir um pouquinho dessa linha. Comentários à parte, aqui tivemos uma colaboração da Jaqueline. Eu quero uma caneca dessa, Tony, olha só. Ó, a canequinha aqui, ó, tá com as pecinhas. Eu não coloquei da temporada atual da FLL, tá aqui da Replay. E você pode ir aumentando aqui a canequinha. Então, pessoal, para começar a nossa dinâmica, antes da gente iniciar mesmo o bate-papo aqui e fazer essa nossa conversa, a gente quer propor uma dinâmica para vocês, tá? Em que os nossos convidados aqui, na verdade, estarão participando, mas a audiência também. Os nossos convidados pelo áudio mesmo e a nossa audiência, né, pela enquete que vai aparecer na tela para vocês. Qual que é a ideia? Eu vou mostrar uma sequência de 20 imagens aleatórias, tá? Que a gente aí caçou pela internet. Tem umas que eu nem sei o que é exatamente, então não contem comigo para dizer, olha, isso é isso, tá bom? Mas a ideia é que pela questão visual, né, as coisas que compõem ali e o entendimento que vocês têm desse conceito de robótica educacional, vocês digam simplesmente, isso é robótica, isso não é robótica, tá? Um sim ou não. É robótica? Sim. Não é robótica? Não. A ideia é ver esse parâmetro, até vou marcar uma listinha aqui para ver aonde que vai parar, para ver se os pensamentos são iguais. E a audiência pode participar também na enquete que vai aparecer para vocês na tela, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela. E a gente não tem que ficar muito nisso, não. É um sim ou não, não tem que entrar nas explicações. Depois que a gente vai entrar nos detalhes, tá? Sim ou não, Beleza. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir a apresentação. Só acho que vou ter que ainda mudar a tela por causa da apresentação. Vocês estão vendo ela com a tela cheia ou ainda não? Sim, tá aparecendo. Não tá a tela cheia, mas tá dando para ver a tua apresentação. Tá, deixa eu mudar então para a tela cheia, agora vai dar certo. Agora deu boa, né? Exato. Exato, agora tá perfeito. Então, pessoal, aberta a enquete aí para vocês. Primeira imagem aparecendo. Isso é ou não robótico? Os nossos convidados o que dizem? Vamos lá. Sim, é um robô. Depende do conceito, vou dizer, mas eu consideraria assim. Eu considero como não. Ok. Depois a gente discute. Fechando a nossa enquete, resultado. 5 de 9 sinalizaram que sim, é robótica. 4 de 9 sinalizaram que não é robótica. Tá bom? Então, share. Agora vamos para a próxima imagem, então. Deixa eu compartilhar com a audiência a enquete. E a segunda imagem. Isso é ou não robótica? Esse tá mais fácil. Esse para mim é um sim. Esse, com certeza, para mim é também. Sim, é um robô. Aí esse vai mais naqueles puristas, vou chamar de puristas, na definição purista, esse com certeza. Tudo bem. Fechando a enquete com o pessoal. 100% sinalizou que sim. Essa imagem é de robótica, tá bom? Imagem 3, compartilhando então com o pessoal.
olhando bem a fundo aqui, isso é ou não robótica? E compartilhando a enquete com vocês. Esse é o tipo de robótica que o Walter gosta de fazer com os alunos dele, né? É um robô, sim. É um Com robôzinho. certeza. Esse com certeza. Todos Se é a favor robótica de... educacional, em qual nível, né? A gente não entrou nesse detalhe ainda, né? Tá Mas... bom. Exatamente. Então é um sim para mim, é um sim para mim. Ótimo. Então, finalizando aqui a enquete, 100% do público também sinalizou sim, é robótica. Tá? Vamos para a quarta imagem. E enquete aberta para o público. Não. É um não para mim. Alguns consideram, mas eu não sou muito fã dessa robótica, não. Ok. Fechando as enquetes. 67% das pessoas sinalizaram não. 33% sim. Tá? Então, temos aí um cenário predominante não, inclusive pelos convidados. Imagem 5. E compartilhando a enquete com a audiência. Com certeza. Sim, com certeza. Esse também eu dou uma certeza absoluta. Então, 5, imagem 5. E fechando a enquete, 100% sinalizou sim pra gente. Ótimo. Vamos para a imagem Estamos chegando em 6. consensos. Não. Eu considero não. Não. Um não também. Com dor no coração, porque eu gosto desse tipo de atividade para fazer com as crianças. Não. É necessária, Maravilhoso. né, Thiago? É. É Maravilhoso, necessário. mas não é um robô. Não é um robô. Ok. 89% disse que não. Não é um robô. Tá? Imagem 7. Esse é um dos maiores fabricantes de robôs industriais do mundo, inclusive, está sendo feita propaganda dele aí. Né? E é um sistema de solda industrial, inclusive. Sim, é um robô. Com certeza. Não dá para fazer isso com criança, talvez nem com graduando, né? Nada? Ué, você acha que eu não faço isso aqui? Nossa, Eu tá faço. podendo, hein, Walter? Tá podendo, Bicho, hein? educacional, sim. Olha só, É que ele gente. falou estudantes, ele não falou qual nível, né? Acho que isso daí já é acho que nem formando ali, vai ser um pouquinho mais acima, né? Imagem 7, 100% sinalizou que sim, é robótica. Ok? Próxima imagem. E enquete compartilhada com a audiência. Bonitinho. Como eu estou mas- vendo aqui, eu diria que não, mas eu não sei Pois é. exatamente, não consigo perceber. Para mim, o que eu estou vendo, não. É um Eu não para mim concordo também. Eu não, aquela velha história. Se fosse um GIF, poderia me enganar e eu dizer que sim. Mas como está uma imagem estática, eu digo que não. Ela não me dá subsídio suficiente para dizer que eu tenho algo que eu possa classificar como uma ação de robótica educacional. É um ponto interessante, olha só. Muito bom. A audiência ficou dividida. Olha só, ficou praticamente 50-50 entre sim e não para essa imagem. Eu não ouvi o Eu- Thiago, a impressão minha. Eu também fico naquela, Ah, né? tá bom. Eu tô junto com o Walter, porque talvez a gente pode colocar uma automação ali naquele poste, É isso. a gente não sabe o que está por trás da casinha, né? Nas Exatamente, janelas, isso que eu eu quis posso falar. automatizar as janelas. Eu posso pôr Pode motores ser e que eu fazer tenha um sensor de automatização. temperatura ali dentro, mas Uma assim, automatização olhando... de luzes ali, eu também, do jeito que está, eu não consigo tomar decisão. Do jeito que está, eu digo que é não. Mas se fosse um GIF com janela abrindo e fechando, pode ter certeza que eu diria sim. Né? Mesmo que se Ótimo. fosse imagens montadas. Imagem 9. E compartilhando com a audiência. Estamos chegando no fim já, gente. Tá quase. Eu considero que robô. sim. É um robô. Autômato. É um autômato. Mecânico é uma robótica. Eu E vou um dos sim também. primeiros, inclusive. Fechando a enquete com a audiência, 83% disse que sim, é um robô. Tá bom?
Imagem 10. Enquete aberta para audiência. E aí? Essa imagem, ela está sacaneando, porque ela está Eu sem um também. cabo de ligação. Ela Eu está sem um cabo. Existe um cabo, existe um elemento ali que faz um movimento, que pode se classificar como sendo um robô, mas ele está sem o cabo. Então, não. como eu estou observando, não. Eu vou no não também. Talvez, Depois eu vamos vou lá. dizer vou no por sim. quê, né? Eu vou no sim, depois eu falo por quê. Não, eu vou no não. Eu também fico no não, por enquanto. Tudo bem. Vamos para mais duas imagens. Tem várias outras, mas para a gente entrar já no nível de discussão, eu vou até a imagem 12 aqui com vocês, tá bom? Imagem 11. Não. Enquete aberta Não. para audiência. É um não para mim também. Não. Enquete fechada. 100% sinalizou que não é um robô. Ok. E a última imagem aqui para compartilhar com vocês. Enquete aberta para audiência. Com Sim, é um certeza. robô. Com certeza também. Maravilha. Então, também fechar aqui a enquete. 100% da audiência sinalizou que sim, é Inclusive um robô fácil de fazer, né? Sim. Exato. É quase tão fácil quanto aquele que os alunos do Walter fazem lá. Eu queria voltar aqui agora, tá, para dizer o seguinte. Em questão de discordância, só houveram duas imagens. Essa daqui, em Certo. que houve um não do Thiago. E essa daqui, isso, que houve um sim do Thiago. Então o Thiago que fez a diferença entre vocês aí, na verdade. Enquanto o Tony e o Walter falou que não, e a audiência ficou predominante ali. Na verdade empatou, né? Ficou 50-50 nesse daqui. Mas foram essas duas imagens. Então a imagem 10, né, que não foi 100% de consenso. Convidado. E a imagem 1. E a imagem 1, tá bom? Fechando aqui a apresentação, né? A gente já conseguiu ter um panorama, né, de alguns pontos que os convidados trouxeram para a gente, falaram de mecanismos, tocaram um pouquinho ali da programação, né, para ver o que tem de automático ali acontecendo. Por exemplo, aquele posicionamento que os nossos três convidados colocaram. Olha, se essa imagem fosse um GIF, tivesse alguma coisa acontecendo de fato, alguma janela abrindo, alguma luz piscando, aí sim eu colocaria como robótica, né? Por meio dessas dessas interações que a gente fez agora no começo, eu começo trazendo para vocês essa provocação, a partir disso, do que é robótica educacional. Para começar, então, colocando ponto de vista, e na sequência, os convidados aqui, o Tony e o Walter, podem complementar e irem falando também. Não tem uma ordem exata, a ideia é que realmente a conversa aqui flua, né? Eu começo com o Thiago, trazendo o ponto de vista dele em cima desse conceito, e os convidados daí também trazem os posicionamentos deles também, beleza? Beleza. Bom, antes deixa eu fazer um parêntese, então. O Tony e o Walter, a gente se encontra todo ano, sem falta, em dois eventos, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica e na First Lego League. Então, esses são os dois eventos que a gente nunca falta, que a gente sempre está lá como participante, como voluntário, e o Walter em outros ainda de robótica, como a Iron Cup, Salão de Robótica, Winter Challenge, né? Desafio GRS, né? Tem um monte, né? O Walter se eu e o Tony a gente vai em algumas, o Walter está em todas, né? Inclusive, não chega tanto. Chega sim. Mas é isso, a gente construiu uma amizade principalmente por conta dos torneios oficiais de robótica, né? E eu me baseio muito no que a gente pode levar para os torneios versus aquilo que a gente está fazendo em sala de aula. Aquilo que a gente pode fazer em sala de aula, né? Então, tal qual, a gente tem, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Robótica, a Olimpíada Brasileira de Física, né, que são eventos, são não só eventos, né, mas são
programas científicos, né, que são respaldados pela CAPES, tem bolsa de ensino, então alunos de ensino médio podem solicitar uma bolsa uma bolsa financeira para poder auxiliar nos estudos, para participar dessas Olimpíadas, inclusive a Olimpíada Brasileira de Robótica. A Olimpíada Brasileira de Robótica que dá acesso a universidades através da sua medalha na participação teórica. Então, Só para falar, eu estou com 2 alunos esse ano de Iniciação Científica Júnior, exatamente participação da OBR do ano passado. Ah, que massa, cara, que massa. Então, que notícia maravilhosa. Isso é maravilhoso. Isso norteia a minha definição de robótica, apesar da gente querer definir a robótica através da arte, através do que a gente inspira os alunos a trabalhar, né? Então, a gente tem uma definição aí de como que a gente pode aplicar a robótica. Eu não estou falando a nível industrial, nem a nível profissional, né? Porque a gente tem essa vertente também, ainda mais o Walter na universidade, né? A gente tem que preparar os alunos, e daí eu não estou falando só de criança, né? Adolescente, quase adulto, né? Porque o Walter tem alunos de 17 anos, tem alunos de 23 anos, tem aluno de 30, 40. Eu e o Tony, a gente está mais focado nas crianças pequenas, né? Eu tinha, até 2019, aluninhos de 4 aninhos de idade, e a gente tem alunos de 12, 13, 14 anos. Então, o que a gente vai ensinar para uma criança de 4 anos de idade com robótica educacional, frente ao que a gente ensina para um aluno de 17, de 20 e poucos anos, né? Então, eu classifico a robótica educacional, pelo menos, como uma ponte para que ela possa participar dos torneios, para que ela possa comprovar o conhecimento que ela tem. Tá? Então, para isso, a gente precisa ter um conjunto de atividades e de conteúdos abordados que levem ao entendimento de computação, o pensamento computacional, que levem ao entendimento de mecânica e levem ao entendimento de eletrônica. Essa é a minha fundamentação para definir, por exemplo, uma ementa de robótica. Isso e essa definição, ela se estende desde para crianças muito pequenininhas até crianças adultas, né? Alunos de 20 e poucos anos. Ou seja, naquela primeira imagem do lançador de bolinha de papel, né? Que é uma catapulta. Eu conseguiria a meu análise através daquela imagem foi: eu conseguiria evoluir aquilo para um elemento robótico? Vamos lá. Pode falar, Walter. Eu coloco o seguinte detalhe. Quando a gente fala de robótica, depois eu desço para educacional. A primeira coisa que vem na cabeça do ser humano é Isaac Asimov. Eu, Robô, o filme que foi depois o livro, 1957, e depois o filme feito por Will Smith. Toda vez que você fala em um robô para um aluno, a primeira coisa que ele pensa é justamente o quê? Vou construir o Optimus Prime. Eu vou fazer um Transformer. Esse mesmo. Olha lá, ó. Eu levantei para pegar aqui, ó, estava do meu lado aqui, ó. Então, você para os alunos lerem. Então, Asimov, na verdade, quando ele escreveu o conceito de robótica, ele não fez um livro de ficção científica, ele fez um livro de filosofia. Todas as frases, todas as leis da robótica são leis filosóficas que, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, o processamento de dados que nós temos hoje, que hoje aqui na minha mão, eu tenho mais computação do que a NASA tinha quando colocou o homem na Lua em 1969. Não só mais, Asimov, muito mais. Então, hoje eu tenho, e não do que o foguete, mas do que a base da NASA. Aqui eu tenho mais processamento, mais memória, mais capacidade do que a base da NASA tinha. Então, quando a gente fala de robótica, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas a definição para o nosso mundo acadêmico, para a nossa condição, que diferencia a filosofia de Isaac Asimov, que diferencia aquilo que nós temos, os robôs industriais trabalhando, e os robôs que os nossos alunos podem construir, é justamente o quê? A robótica é um tripé. Mecânica, elétrica e informática. Nós temos esse tripé. O porquê que eu disse que a catapulta pode ser considerada um robô?
A primeira condição do sistema ser robótico é você fazer algo que seja de forma automatizada com a mínima interação do ser humano. Nós temos ali um primeiro polímero que está sendo usado naquela catapulta, que é o primeiro polímero que tem memória, que é o elástico. Então, a memória vem dali. Então, eu tenho informática ali dentro. Só não está programado da maneira que nós concebemos. Mas eu posso mostrar para o aluno que eu tenho um sistema de memória que é a mesma memória que eu guardo as informações do meu computador no elástico. Então, eu já tenho 2 elementos de robótica na catapulta. Uma pequena interação humana, certo? E, além da pequena interação humana, um sistema que guarda memória, que guarda informação, que é o elástico para ele poder guardar essa força mecânica e transformar depois em energia potencial gravitacional. Esse é meu posicionamento. E agora? Eu também vejo, não tanto assim, tão filosoficamente quanto o Walter falou, mas eu vejo muito como o Thiago colocou, crianças pequenas, quando a gente está iniciando a robótica, que você já não inicia pela programação, então você não vem a programação e a parte eletrônica diretamente ali, mas porém não descaracteriza uma função, que eu vejo assim, como eu disse lá, depende da definição que você vai fazer da robótica. Porque normalmente os puristas hoje em dia vão dizer, não, robótica tem que ter programação, tem que ter eletrônica. O Thiago colocou uma fase ali, nós vamos ter ali, se a gente colocasse o sistema eletrônico, poderíamos colocar. Mas eu também vejo pela função, ou seja, eu, por exemplo, coloco naquele tripé que o Thiago colocou, de mecânica ou engenharia, como a gente quiser chamar, o pensamento computacional, ou seja, como ele vai resolver esse problema, está envolvendo ali, e na minha opinião ali você está falando, por exemplo, de uma programação unplugged, né, não conectada, então eu vejo aí, nesse daí eu estaria, talvez, eu não tenho a parte eletrônica, mas se eu quiser colocar uma parte eletrônica, eu tenho condições de fazer isso, por exemplo, na física lá, como ele chamou ali da energia potencial e energia cinética, eu posso depois fazer a medida usando algum sensor ali. Então, eu posso fazer auxiliar ali e ter essas questões. Então, quando a gente faz da definição da robótica, tem uma definição mais purista e a definição educacional, que a gente já vai entrar mais especificamente, mas na minha visão educacional, isso a gente poderia ser considerado sim, porque ele tem elementos que podem ser utilizados ou podem ser agregados para a robótica educacional. Nele, sozinho, ele já tem 2 elementos da robótica, que é a parte mecânica e a parte de memória. Então, você pode colocar. Aí eu vou fazer um comentário. Pode fazer, pode. Porque o Walter mandou muito bem na contextualização, na defesa, né? Na intencionalidade. Então, se a gente achar esse projeto na internet, e tem, né? Se você entrar, tem um site que eu acho fantástico, chama instructables.com, que tem um monte de manual, você pode aprender desde fazer um bolo a fazer projetos com palito de madeira ou fazer uma mesa eletrônica para a sua sala e daí todos os passos de montagem. Então, lá nesse site, por exemplo, tem esse projeto para fazer e muitos outros. Se você simplesmente chega em sala de aula e fala assim, pessoal, bom dia. Agora nós vamos fazer uma catapulta com palitos de madeira e elástico. Montem aí e divirtam-se. Isso não traz conhecimento para as crianças com tanta qualidade como o Walter estava defendendo, né? Se a gente tem uma intencionalidade, se a gente coloca esse projeto como parte de uma evolução, coloca isso numa trilha, explica para as crianças. Essa tua defesa da memória no polímero, em outras palavras, o elástico voltar para a posição inicial, eu achei fabulosa. Daria para a gente explorar esse conteúdo por pelo menos uns 20 minutos com as crianças. Daria para a gente fazer uma aula sobre memória dos materiais. Olha só que riqueza que seria uma aula dessa, tanto para criança quanto para adolescente, né? Então, se a gente coloca intencionalidade, se a gente coloca numa trilha, se a gente constrói o conhecimento aos poucos, aí eu volto atrás na minha resposta e vou considerar isso, sim, como parte da disciplina de robótica, porque, de fato, né, se a gente
apresenta isso para as crianças apenas como um brinquedo, ele é só um brinquedo, é só um entretenimento. Se a gente coloca num contexto, se a gente justifica, se a gente constrói conhecimento com elas e leva a um entendimento maior no futuro, como o Walter falou, a gente vai chegar com uma criança de 4, 6 anos e vai falar assim, então vamos lá, pessoal, vamos programando aí. Não tem como, né? E eu coloco uma outra coisa que dá uma intencionalidade muito interessante. Por exemplo, quando a gente trabalhar na física, no ensino médio, ou mesmo na ciência, a gente vai falar lá da constante elástica de uma mola, o aluno fica muito perdido sem entender. Com uma intencionalidade ali, ele vai ver exatamente experimentando, que eu acho que essa é a coisa mais gostosa da aula de robótica, é você experimentar e ver a diferença. O aluno vai, mas isso daqui tem uma memória, mas até certo ponto, porque senão pode romper. E daí você já está falando da constante elástica ali, e ele consegue explorar esses conceitos. Você viu que o que o Thiago colocou agora é fundamental, é o legal, é porque aí sai da robótica, vamos dizer, pura, né? E vai para a robótica educacional, que a robótica educacional não é a robótica pura, e sim com uma intencionalidade educacional. O que você quer saber? Porque tem vários brinquedos que a gente pode utilizar exatamente como mote, e ali também criar a cultura de uma pesquisa, que não é simplesmente seguir um roteiro de montagem, por exemplo, como tem nos kits educacionais na grande maioria, né? Que tem um roteiro pré-determinado, só que o professor tem que ter uma formação, além disso, metodológica, muito mais profunda, exatamente para poder explorar esses aspectos. Exatamente. E esse é o aspecto, essa é a cereja do bolo que você coloca e instiga o conhecimento. A partir do momento que vamos medir, se você chegar com o roteirinho pronto, você acaba desmotivando. Eu sempre digo que muitas condições dentro da robótica educacional, você sempre tem que ser com doses a conta-gotas. E, além de serem cíclicas, repetitivas. Muitas vezes, dependendo do nível que você quer chegar de precisão, teu sistema de repetição, de aprendizado, para que o aluno fixe, às vezes você passa por 3, 4 vezes o mesmo experimento. Só que em cada experimento, cada vez do mesmo experimento, você foca em um ponto distinto. E daí, nessa de você focar em cada ponto distinto, você acaba criando um link maior e conseguindo dar uma base mais sólida. Eu trabalho com o pessoal da universidade. O que nós precisamos é uma base sólida. Enquanto essa base não estiver sólida em física, matemática e programação, para nós aqui fica muito difícil de trabalhar. Mas quanto mais sólida vier, será bem mais fácil de você evoluir e chegar a níveis bem mais altos depois de programação, de montagem de robôs e até mesmo de criação de metodologias novas para ensinar a robótica educacional. Mas, Walter, eu gostaria de destacar uma coisa que eu acho muito importante na tua fala e que o Thiago também colocou rapidamente. A gente fala que tem que ter uma intencionalidade, só que a gente tem que lembrar que uma das grandes brigas nossas dentro da robótica educacional é que ela não pare de ser uma atividade extracurricular. Ela não seja mais uma atividade extracurricular, e seja uma atividade curricular. E qual que é a grande dificuldade disso acontecer? Exatamente porque a gente não pode deixar totalmente aberto e que ele vai ter que pesquisar, não sei o quê. Você tem que ter um mínimo, você tem que ter um fio condutor, né? Você tem que respeitar o tempo didático para que a gente consiga realmente. Tem algumas experiências, algumas escolas que já estão fazendo curricularmente. E daí você tem lá 50 minutos ou 100 minutos para trabalhar um determinado conteúdo. Então, eu não sou também contra uma montagem pré-definida. Porém, como o Thiago colocou, você tem que ter uma intencionalidade no meio dessa montagem pré-definida para fazer as discussões e incentivar os alunos a fazer as alterações que estão lá. Porque senão fica parecendo, Walter, que eu tenho medo que o pessoal, a audiência perceba ali, não, que a gente é contra, por exemplo, uma montagem pré-definida, como a Fischer Technique tem, a Lego tem, e outros sistemas de robótica educacional tem. Elas são muito interessantes.
mas ela não pode ser amarrar a aula do professor. O professor tem que ir além daquilo ali. Mas a gente tem que ter, até quando apareceu um robozinho lá, o Oli, feito só de material de sucata, eu digo, gente, para que as coisas aconteçam curricularmente, os kits são fundamentais para a gente conseguir chegar lá. Não dá para a gente pensar, principalmente na escola pública, por exemplo, imaginar que a gente vai fazer só com material de alternativo, que normalmente o pessoal chama de sucata. Eu acho que o material organizado facilita para que ele seja realmente introduzido dentro do currículo escolar, respeitando o tempo didático, tendo o que a gente chama de uma organização que caiba dentro de um currículo, porque hoje em dia não faz parte. Por exemplo, dentro da minha pesquisa de mestrado, eu fiz em ensino de física. Eu trabalhei física moderna e contemporânea, que não faz parte efetivamente do currículo escolar. Então, você precisa exatamente encontrar uma forma metodológica para que ele se insira, mas não seja uma pesquisa estanque num determinado momento, que torna muito difícil do professor fazer a repetição daquilo, porque ele tem que ser possível você repetir, replicar aquela situação em várias turmas, né? Mas, porém, permitindo uma coisa que o Thiago colocou ali, a criatividade do aluno, porque essa talvez seja a principal característica da robótica educacional, a gente permitir a criatividade do aluno, né? Aí a cerejinha do bolo para a criatividade do aluno, na minha visão, é sempre o quê? É sempre a competição. Porque os desafios e as regras de uma competição vai fazer com que ele não fique limitado àquela programação que já está pré-definida, vai fazer com que ele não fique limitado às peças que estão só no kit, às instruções de montagem. Ele vai ver que para ele subir uma rampa, ele pode fazer através de esteira, colocar seis rodas usando 2 motores, então ele precisa do sistema de transmissão, e daí ele vai ter que, nas regras da competição, vão obrigá-lo a extrapolar. Então, a primeira coisa que eu digo, né, como o Thiago falou, né, que eu participo aí, vamos dizer assim, de todas as competições que tem, né, até algumas virtuais, inclusive, né, de robótica, de sumô, a gente participou no Japão agora, mês passado, né, os robôs estavam no Japão e a gente aqui no Brasil comandando os robôs no Japão. Tá? Só para você ter uma basezinha que aconteceu. Inclusive, ficamos em 10º lugar, né? Foi bem interessante. Tá? Mas o que eu coloco é o seguinte, eu também faço parte da organização de 2 eventos de robótica aqui no Paraná. E, por causa das regras, você sempre vê que você acaba instigando a curiosidade e fazendo o pessoal ultrapassar seus limites. Às vezes, essa condição que ele ultrapassa, ele diz assim, poxa vida, mas o robô que eu tinha antes era melhor para esse caso aqui. Então, você começa a colocar condições diferentes aí e você faz uma evolução daquilo que já tinha pré-definido. Essa é a minha visão. Não sei se estou sendo muito futurista, né? Porque, para mim, quanto mais gente estiver competindo, melhor é. Essa é a minha posição. Diga, Thiago. Eu vejo o seguinte, estou quase não deixando o Thiago falar. Eu vejo que são 2 coisas. Eu também gosto muito das competições, porque há uma motivação bastante grande. Só que tem alunos que vão fazer a robótica sem necessariamente fazer a competição. Então, são 2 momentos. Então, tem um momento que antecede, que eu acho assim meio complicado, um aluno começar já para competir. Então, acho que a gente tem que começar na escola, pensando na escola principalmente, que ele primeiro conheça como ele vai fazer. Por isso, essa montagem, por exemplo, da catapulta, ou, por exemplo, o Thiago falou com dó daquela ponte feita de palitinhos, né? A gente fazer a montagem de uma ponte, fazer a montagem de um guindaste, alguma coisa, isso facilita até mesmo para ele entender, em termos da mecânica, qual que é a melhor estratégia, por exemplo, para fazer uma estrutura de alguma estrutura que você usa o triângulo, facilita para você não fazer deformação, qual que é as estruturas que você vai... Então, acho que nós temos que pensar em 2 aspectos. A educacional, que você faz uma formação mais genérica, pensando agora
por exemplo, no novo ensino médio, por exemplo, você está trabalhando mais como ele pensar para resolver os problemas. Não necessariamente a gente formar os alunos que vão sair do ensino fundamental e do ensino médio para ir para você, Walter. Porque pode ir, por exemplo, como eu brinco com os meus alunos, por exemplo, ir lá para a área de moda e querer fazer uma roupa, por exemplo, que use, por exemplo, o Arduino Lilypad, para ele utilizar outras questões, não necessariamente para ele seguir ou a área de computação ou a área de engenharia. Eu acho que a gente tem essas duas visões, mas eu acho que a competição vai ser interessante, mas ela não vai ser para todos os alunos que vão estudar a robótica. Porém, ele é um motivador. Porque só que daí ali o professor muda a visão. Por exemplo, quando a gente estava falando ali do exemplo da catapulta, a visão do professor é totalmente fundamental, porque ele vai dirigir todo como o aluno vai organizar. Agora, na competição, a gente torna-se mais, como a gente usa normalmente como técnico, eu chamo mais como uma mentoria, que você senta com o aluno, ele fez lá, e você vai questionar, você vai ser o questionador. Mas por que você fez isso? Será que se mudar isso daqui, você não vai ter um rendimento melhor? E daí muda a questão da aula da robótica. A aula, vamos dizer, aquela aula metodológica, onde você está apresentando os conceitos, porque tem aluno, por exemplo, agora eu estou fazendo seleção para 100 novos alunos aqui no colégio. É um absurdo, nossa, nunca tive tanto aluno, né? 100 alunos. Tem um aluno que não entende nada, nunca fez nada de robótica, nunca programou uma linha. Ele acha que não programou, ele já fez. Eu digo, gente, todo mundo já programou, ele não sentou no computador, mas a gente é um ser programado, a gente está, qualquer atividade que a gente faz, a gente está fazendo a programação. A Qualquer gente não resolução nota, de problema, a gente programa, né, Tony? Exatamente. Então, eu acho que a robótica educacional vai mais por essa visão de resolver problemas, que é o pensamento computacional, que eu faço uma crítica ao pensamento computacional, por exemplo, que está sendo feito aqui no estado do Paraná, que até o Thiago Cauaça está ali, eu coloquei para o pessoal ali esses dias a respeito do currículo, né, no grupo que a gente tem no Microbit Nacional, né, que o pensamento computacional eu acho que não pode ser programação, e sim ele pensar em como resolver os problemas. Só que a competição pode ser um viés exatamente para a gente preparar os futuros engenheiros, os futuros programadores, que são bastante interessantes. Ou aquele que só quer se divertir, né, Thiago? FLL, por exemplo, qual que é o mote lá? Robótica tem que ser divertida, não é verdade? E só aproveitando ali o Thiago, porque eu citei o Thiago, ele falou ali, qual a formação? Eu peço até para o Thiago, o nosso Thiago, o TTT ali, comentar. Eu vejo que a formação pode ser em qualquer área, desde que você goste. Só que você vai ter que estudar. Eu, por exemplo, ao contrário do Thiago, que é formado em engenheiro, eu tenho formação em matemática. Que quando eu fiz matemática, e como esses dias eu falei no século passado, uma professora falou, não, nós somos do milênio passado, né? E no milênio passado, a gente praticamente não tinha nada. Eu não tinha nem computador na universidade, na época que a gente tinha. Não tinha computador. Eu me lembro quando chegou os primeiros 386. O Thiago vai saber do que eu estou falando. Tem gente na live que nem vai saber o que era uma revolução dentro da universidade, que a gente vai conhecer. Nas escolas, mais ou menos, foi isso, quando se chegou ao computador. Era quase um acontecimento. Hoje em dia, para nós, um lugar comum, como o Walter colocou, a gente tem um computador poderosíssimo na nossa mão, que seja ele o mais simples possível, né? Não sei se o Thiago quer complementar a respeito. Deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa discussão, porque a gente tá tentando abordar, ao mesmo tempo, o que a gente entrega para o aluno e como o professor lidera, né? Então, eu queria fazer uma pausa, antes da gente voltar para a figura do professor, e tentar voltar para a entrega que a gente faz para o aluno, seja criança ou seja adolescente, né? Eu acho que falta um pouco a gente pensar no aluno na integralidade dele, né? A gente se preocupar se a gente está observando o desempenho desse aluno, se ele está realmente evoluindo enquanto indivíduo, se ele está aprendendo coisas que ele vai usar ao longo da vida, né? Se é um conhecimento que esse conhecimento vai ser só para aula, para resolver uma prova, ou a gente está pensando nesse aluno como um indivíduo de fato. Vou fazer um relato aqui, enquanto eu estava dando aula, e eu gosto muito de fazer esse relato, porque ele é 100% verídico, tá? Eu não vou exagerar em nenhum ponto.
No final da aula, os pais sempre vinham na porta da sala, porque era uma disciplina que eu fazia sempre depois das aulas regulares nas escolas. Então, os pais eles vinham falar, e depois as coordenadoras até proibiram isso, porque os pais faziam um tumulto ali, né? Eles queriam participar. Os pais, talvez até mais que as crianças, porque não tiveram isso, eu não tive isso na escola, o Tony nem o Walter provavelmente tiveram, a gente tinha lata de leite que a gente abria e tentava fazer daquilo alguma coisa, né? Puxava com arame e tentava inventar o que tinha, né? Hoje as crianças já têm essa possibilidade, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então os pais eles chegavam muito para falar comigo no final da aula. Esse pai específico, ele sabia que eu tinha feito engenharia e ele é engenheiro e um engenheiro assim daqueles de alto escalão de indústrias, né? Engenheiro gestor. E ele queria que a filha dele fizesse robótica, talvez para que ela seguisse a mesma carreira dele. E a filha dele era uma criança de 9 anos de idade, quase um bebê, que dava abraço ainda, né? E ele chegou do meu lado, na saída dos alunos, escorou na parede e falou assim, e aí, professor, beleza? Eu falei, beleza. Com a tua aula, a minha filha vai querer fazer engenharia? Eu olhei bem para a cara daquele cidadão e eu falei assim, olha, tomara que não. Tá? E daí foi de ímpeto a minha resposta. Eu falei, tomara que não. E daí eu respirei fundo, me acalmei e falei, tomara que ela faça o que ela quiser fazer. Tomara que com as aulas que ela está fazendo aqui comigo, ou com qualquer outro professor, ela possa escolher o que ela vai fazer ao longo da vida adulta. E daí eu fiz um exemplo para ele. Se ela escolher fazer enfermagem, por exemplo, tá? Foi o primeiro que me veio na cabeça na hora. Se ela quiser fazer enfermagem e na hora que for usar um equipamento, chegar um equipamento novo da GE lá, que são máquinas carérrimas, são máquinas super tecnológicas, por exemplo, o ultrassom da GE, é uma máquina que custa no mínimo aí uns 500 mil reais. E daí ela vai ter receio de usar porque 2 milhões? Caramba, tá tudo isso? Sim, senhor. Você sabe que o Da Vinci, na verdade, é por leasing, né? O Da Vinci você não compra ele, você paga o leasing. O Da Vinci é um robô que faz operações robóticas. O ultrassom da GE é 2 milhões. O equipamento de tomografia computadorizada da Siemens está 10 milhões de reais. Cacilda, eu tô bem desatualizado dos preços. Tá? Não, cara, tá assim absurdo. E o Da Vinci é Ou leasing. seja, Tá? E o leasing do Da Vinci é 5 mil reais mês, tá? lidem É com essa só? informação. Lidem com essa informação, que é os equipamentos que, por exemplo, um médico, um radiologista, um enfermeiro usa no hospital, e é um equipamento de última geração, complicado de usar, e daí eu esperei que ele entendesse, esse pai, não sei se ele entendeu, tomara que sim, porque eu nunca mais tive contato com ele, que eu gostaria, enquanto professor, que aquela criança e todas as outras tivessem a oportunidade, quando chegar na vida adulta, não ter receio de usar uma máquina, não ter receio de tecnologia, poder saber que ela é capaz de programar, ela é capaz de manusear, ela é capaz de melhorar aquele equipamento para facilitar a vida dela. Então, enquanto aluno, enquanto beneficiado da disciplina de robótica educacional, eu espero que a gente possa expandir os horizontes. E não necessariamente que esse indivíduo seja, no futuro, um tecnicista, pode ser um artista, pode ser fazer uso da tecnologia para benefício próprio, para benefício da sociedade, mas que não tenha receio, que não tenha portas fechadas no caminho desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente. Então, eu queria deixar esse comunicado e essa forma de pensar do que a gente está entregando para as crianças. Isso daí para as crianças, adolescentes, né, para o indivíduo. Isso daí é uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente em todas as disciplinas. Imagina se a gente, enquanto professor de matemática, para uma turma do 3º ano do fundamental, eu chegar para as crianças e falar assim, pessoal, alguém sabe aqui cálculo? Todo mundo aqui está ligado sobre Newton? Vamos fazer, então, derivadas? Jamais eu posso fazer isso, né? Acho que o Willy estava citando no ensino médio, eu tive aula sobre... Era o Willy ou o Tony? Eu tive aula sobre a constante elástica e aquilo passou por cima da minha cabeça, eu decorei a equação, fiz a prova, passei de ano, fiz
Física 2, a matéria de Física 2 na PUC, eu tinha um professor lá muito legal, que a gente fez o experimento com a mola, a gente calculou a constante elástica. Se esse mesmo professor lá no ensino médio tivesse tido tempo e oportunidade de fazer uma pausa na disciplina e falar assim, pessoal, eu trouxe aqui elásticos para vocês, vamos calcular a constante elástica e vamos entender qual é o ponto de ruptura dela, e seria muito mais prazeroso. E é essa oportunidade que a gente tem na robótica educacional, de trazer essa integralidade para a entrega que a gente faz para o estudante. Como você está falando, Thiago, que é uma coisa muito legal, é as escolas poderem experimentar, e a robótica tem esse diferencial, que nem todas as escolas, mesmo particulares, tem um laboratório de física, tem um laboratório de química, de biologia, às vezes tem um laboratório único, né, de matemática. Agora, a robótica não, a robótica você tem que experimentar diariamente, não é para parar. Hoje a gente vai falar sobre constante elástica. Ali, durante uma aula de robótica, você está falando, como o Walter colocou, você está falando sobre plano inclinado, daí no plano inclinado você está falando da decomposição de forças num sistema 2D, por exemplo, o aluno tem que entender. Ele vai estar entendendo a questão da ação da gravidade, tem que falar sobre atrito ali. Então, é uma aula totalmente interdisciplinar. Então, essa questão da experimentação, o aluno colocar a mão na massa, é muito importante em todas as disciplinas. Como você falou ali, a constante elástica não significou para você, literalmente passou batido. Agora, quando você dá um significado para o aluno, por exemplo, como a gente estava colocando lá, num roteiro de montagem de qualquer kit de robótica, depois se fazer questionamentos, mas para lá, essa montagem, se você alterasse tal coisa, o que queria fazer? Muitas vezes o aluno tem assim, mas eu tenho medo de quebrar, não é verdade? Eu acho que com você já aconteceu muitas vezes. Mas que tal experimentar com cuidado? Que não quer dizer que você vai quebrar toda hora, né? Mas, porém, vamos experimentar. Também parar o medo. Eu acho que a robótica tem essa coisa. Porque a educação, no modo geral, cria um certo medo de ousar, de experimentar. E eu acho que a robótica tem esse aspecto de você ousar a experimentação. Que a gente vai, na verdade, aí entrar exatamente naquele quesito da criatividade. Porque na área de artes, por exemplo, professor de arte, se não coloco essa, eles brigam comigo. Na aula de arte, o professor dá muito mais margem a experimentar. Mas mesmo a educação física, quando eu fazia, eu tinha medo de fazer uma coisa diferente e errar, mandar a bola para o alto. Na robótica, não, a gente tem que incentivar a toda aula, a todo momento, que ele experimente. Tente ouvir o que não deu certo, mas eu sempre falo, né? Voltando lá para a competição que o Walter falou, não esquecer de anotar, para no outro dia não ter que fazer a mesma coisa, né? Então, ele precisa saber também a organização do trabalho dele, a organização do tempo dele e ser questionador. E também não esperar que nós, professores, demos a resposta. Eles chegam para mim e perguntam, eu digo, não vou dar resposta. Vai lá, procura na internet, eu digo a internet, o celular, é exatamente para ver o lado bom também da internet, que ele saiba onde procurar. É claro que daí deixa de se bater um pouquinho, não está conseguindo, se senta do lado e diz, é melhor, você pode organizar a tua pesquisa aqui para você fazer a mesma coisa na construção e a mesma coisa na programação, quando a gente já está chegando na programação. Deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês, para ver se a gente constrói uma definição. Na First Lego League, a maioria dos professores, dos técnicos, né? A First Lego League é o maior torneio de robótica do mundo. Se não for o maior, é com certeza um dos maiores, tá? É o maior, né? Talvez faça frente ali com a RoboCup, com o Rescue Maze, que é o desafio da UBR, e daí cada país faz da sua forma o Rescue Maze, e daí por isso não contabiliza como maior. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas na First Lego League, a formação técnica, né? O que os professores daqueles estudantes aprenderam na faculdade, a maioria é formado em pausa dramática. A esmagadora maioria é formado em... Pelo que a experiência que eu tenho aí acompanhando é o pessoal mais da área de física e de matemática. O que você acha, Walter? Olha, tem um monte gigante, inclusive o pessoal que toma as decisões, né,
de como que vão acontecer os campeonatos, que são pedagogos. Tem bastante. Ó, eu vou fazer eu vou dar para vocês a resposta da minha pesquisa informal que eu fiz no Nacional do Rio de Janeiro. Daí eu e o Walter, a gente estava zanzando para todo lado, eu fiz uma pesquisa informal. Informal porque eu mesmo tomei a curiosidade e fui perguntando para as pessoas. A maioria é formado em educação física. Em segundo lugar, pedagogia, depois matemática, e daí é diversificado. Então, Thiago, só um momentinho antes de terminar. O Thiago Kawasa, ele perguntou da formação, né? Thiago Kawasa, ele perguntou da formação. É isso que eu quero informar essa discussão. Isso. Ele até falou ali no chat, e os licenciados em computação? Nos torneios eu vi muito pouco. É mínimo. E daí eu não quero... Mas isso não te desabona. Então, eu não quero dizer que isso está me norteando a nossa decisão. Isso acende um alerta, tá? Inclusive, acender um alerta é uma pesquisa interessante, né? O que significa acender um alerta? De onde que vem isso? É muito antigo. Mas me acende um alerta para a gente pensar o que é necessário para ser um bom professor de robótica. Primeiro, na minha opinião, vamos lá, que eu estou tentando trazer mais uma pessoa para trabalhar comigo aqui, e está uma certa dificuldade, viu? Porque as pessoas têm medo, né? Tem medo, eu não vou dar conta. Porque a gente faz uma formação, né, Thiago? Por exemplo, a Positivo faz lá o embaixadores, mas é o inicial. Ninguém vai conseguir dar aula apenas com embaixador. Então, qual que é a principal característica? Nunca está tranquilo. Você vai ter que pesquisar sempre. É um professor que sempre está buscando desafios. Professor acomodado não dá certo na robótica. É pelo menos a minha visão. Então, a primeira questão dele é um professor inquieto. Ele precisa procurar. Ele precisa saber programação. Por exemplo, sábado, Thiago, estive reunido com 2 equipes aqui de Curitiba, junto com a minha, preparatória para a FLL. A Anair, que você conhece bem, e o Tadeu. A gente conversando lá, que muitas vezes eles falam, mas eu não sou bom em programação, mas são excelentes técnicos, organizadores de equipes. Mas dentro da sala de aula, você dá aula de robótica, uma turma específica, você vai ter que saber o mínimo de programação para o campeonato, para dar as noções e depois eles correrem. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa em termos de estudar. Mesmo que você siga o roteiro que está lá, das montagens que está pronta, você vai ter que estudar como que você vai fazer aquela montagem, diferenciação de peças e assim por diante. Então, acho que a característica principal é não estar acomodado e querer sempre estar estudando e buscando. E uma coisa que eu acho muito interessante na comunidade da robótica, que é o auxílio entre os colegas, mesmo dentro da competição, você está sempre auxiliando um ao outro, um ajudando o outro. Acho que isso também é uma característica muito interessante, da troca entre as pessoas da comunidade da robótica. Acho que são as principais características. O resto, a gente vai correndo. Tanto, por exemplo, teve professora, eu vi professores também de outras áreas, como de arte, trabalhando robótica. A gente pensa ali, num primeiro momento, professor de arte não vai trabalhar. Professor de música, por exemplo, aqui no colégio tem professor da banda sinfônica do colégio que é apaixonado por robótica e já deu até aula de robótica. Ele tinha até uma escola de aula de robótica que ele utilizava. Então, qualquer área pode ser, não é uma área específica. Sim. Porque nós, ao contrário do professor Walter, que daí tem lá questões muito específicas e uma robótica um pouco mais pesada em termos na universidade, no ensino fundamental e no ensino médio, ela não é tão acima do que a gente poderia fazer. Então, eu acho que pode ser qualquer área. E aquela velha história, né? A partir do momento que você foi picado pelo mosquitinho da robótica, seja a robótica educacional, ou seja a condição de você construir um robô para colocar ele em competição, você vai acabar descobrindo que isso é uma máfia. Né? É quase uma sociedade secreta, que todos trocam informação entre todos, só que não falam para a comunidade, eu sou professor de robótica. Você acaba falando, todos que estão no meio se conhecem, né? Tanto o Tony, o Thiago, que a gente se conhece já há vários anos. Então, até mesmo que a professora Liz, da rede pública aqui, que tem
tem equipes campeãs, né? É um exemplo a ser seguido aqui em Curitiba. A professora Liz, inclusive, ela tem acho que 6 ou 7 títulos da OBR, fora os outros da FLL que ela fez. Falar nisso, por exemplo, isso que é o legal, ó. Você está falando da Liz, por sinal, hoje à noite prometi que eu vou lá dar uma mão para ela. Ela é uma pessoa com muita experiência, mas a gente mudou o kit agora, né, Thiago? Estamos usando o Spike. O Spike para ela é uma novidade total. E com a pandemia, eles ficaram 2 anos sem trabalhar com robótica, 2 anos parado. Então, estão retomando agora. Você veja, uma pessoa extremamente experiente está tendo que sempre trocar aquilo que eu coloquei, não fica apenas no conhecimento lá. A gente vai ter que ficar. E essa coisa que picou, a gente vai o resto da vida. Sim, isso é. Eu vou fazer mais uma provocação. Olha, eu compartilho com vocês dessa ideia. Afinal de contas, né, é uma área muito nova, não é uma área que, mesmo no mundo, tá? Eu acho que, apesar daquele autômato lá que apareceu na apresentação do Willy, ser de 1800 e bolinha, 1800 e sei lá quanto, foi o primeiro... 69, 1869. Primeiro elemento capaz de reproduzir e escrever, né? Ele escrevia uma frase, ele escrevia o nome dele, com uma pena, inclusive, deixava todo mundo de boca aberta, e esse autômato, né, movido a corda, ele que foi a experiência vamos dizer assim, a inspiração para se acabar com as centrais telefônicas que tinha a telefonista, que ela pegava o fio de um e ligava para o outro, né? Então, foi ali que o cara se inspirou para fazer a central telefônica automática. Não, era tudo com disco mecânico. Ele fazia as ligações por disco mecânico. Cara, era um troço assim maravilhoso. Eu participei de várias instalações de centrais telefônicas que nós desativávamos essas em cidades pequenas, né? E você vendo ela trabalhando assim era maravilhoso. Pena que na época não tinha o telefone celular para filmar, né, o funcionamento. Porque eu brinco às vezes com um aluno, que é legal a gente já ter um certo tempinho, você é do milênio passado, que eu brincava, né? Que antigamente, né, Walter, se eu quisesse falar com uma cidade do interior, eu tinha que pedir uma ligação e que podia levar quanto tempo? A gente pega o celular, fala com qualquer lugar do mundo. Antes, às vezes não. 3 horas. Às vezes, 3 dependendo horas, da situação, 3 horas. Imagina fazer uma ligação internacional, a dificuldade que era. E daí eu vou dizer assim, há muito tempo? Não, isso foi no início, final dos anos 70, início dos anos 80, ainda tinha isso, né? Sim, mas vamos lá. Eu acredito que um bom profissional, um bom professor, ele tem que ser professor, obviamente, né? Tem que ter alguma qualificação para poder dar aula, mas o Thiago Kawasa mandou aqui no chat, um professor de robótica pode ser professor de física? Como um professor de física pode ser um professor de robótica? É uma indagação interessante. O Walter Rodrigues, eu acho que a skill é o mesmo para qualquer atividade exercida no mercado. Tem que ter criatividade, espírito colaborativo, organização, comunicação, ser flexível e por aí vai, né? Tem que ter jogo de cintura. Ele só esqueceu de uma coisinha ali. Resiliência. A resiliência. Acho que é talvez a principal. Se a gente for criticar aqui o Walter, a gente vai ficar... Por isso que ele colocou ali o reticências, eu acho, né? Ele só esqueceu, né, de citar resiliência, porque a gente precisa de resiliência justamente pelo fato das modificações de kits, modificações de regras, modificação de geração que nós estamos recebendo em sala de aula. Não é? Aquela velha história, o porquê que, por exemplo, o Spike Prime mudou. Qual foi o motivo de você ter o EV3 antigamente e o pessoal mudar para o Spike Prime? É que o Spike Prime ele ainda não está da maneira que a Lego idealizou. A maneira que ela idealizou é que no futuro aquela telinha da frente dele seja uma telinha touchscreen para você programar ele por ali. Totalmente touch. Você já consegue fazer a programação usando a telinha dele. Você já tem essa facilidade. Mas ela não é totalmente touch. Então, o processamento que eles querem fazer e aquele processador consegue fazer isso, já é justamente... Parou bem, ó.
Porque parou bem ali. Mas enquanto o Walter volta ali, Thiago, eu colocar a formação, na minha opinião, concordo com você, tem que ser professor. Eu caí. Tem que ter uma forma. Voltou, Walter. Voltou. Oh, desculpa, tinha caído. Desculpa. A Tranquilo. rede aqui está um troço maravilhoso. Eu não estou na cabeada, que me roubaram o cabo aqui da sala. Tem que pegar um cabo de novo, desculpe. Mas o que acontece, né? O pessoal quer eliminar o computador e colocar a parte de programação no próprio brickzinho. É o que eles querem chegar no futuro. Tá? Então, a gente precisa de resiliência por causa dessa modificação constante, seja de regra de competição e seja das próprias ferramentas. Se a gente tiver um consenso ou não nessa pergunta do Thiago Kawassa, eu não acho que a gente vai chegar num consenso aqui, tá? Pergunta do Thiago Também Kawassa acho que não. Quem pode ser professor de robótica? Eu acho que qualquer professor que tenha uma formação pedagógica e tenha as principais características, começando como o Walter destacou ali, bastante resiliência e querer se procurar. Eu acho que não existe uma receita de bolo, não existe. Porém, você tem que estar muito bem traçado qual que é as suas estratégias. Pode ser professor de qualquer área. E aí vem aquela questão que eu volto lá da minha pesquisa quando trabalhei em Física Moderna e Contemporânea, do Chevallard, que diz o seguinte: nós vamos ter que ter 3 características nas aulas ali, para elas funcionarem. Se chegar com um kit, seja ele o kit último, o mais moderno, ou um kit bem básico anterior, se não tiver uma organização muito bem, a aula não vai funcionar. Ela vai ser uma aula de montagem e de cópia de programação. Porque isso, hoje em dia, tem todas as programações ali, a pessoa pode fazer a cópia. Então, nós temos que respeitar o tempo didático, mesmo quando a gente trabalha essa curricular, seja lá você trabalhar 1 hora, 2 horas, tem que respeitar esse tempo didático do que você vai trabalhar. Assim como as outras disciplinas curriculares já têm há décadas ou até milênios organizada, ela tem que ser operacional, ou seja, que você consiga replicar, consiga fazer isso sempre, sem desprender muito trabalho mental do professor, porque senão ele vai começar a cansar e nenhuma resiliência vai conseguir dizer para ele continuar. E a terceira, será terapêutica, ou seja, que possa ser replicada sempre, de uma maneira ou de outra. Porém, mesmo a gente fazendo a mesma aula, eu e o Thiago gostamos bastante da aula da piazadinha pequenininha, né? Às vezes a gente se diverte mais com os pequenininhos que os grandes, né? Mesmo que a gente combine uma aula, eu e o Thiago somos de áreas correlatas, porém diferentes, nós nunca vamos dar uma mesma aula. Assim como o professor de matemática, mesmo trabalhando a equação de 2º grau, a gente não vai dar a mesma aula. Então, não tem como acontecer tudo essa tua frase. Professor de português, professor de geografia, professor de história. Ninguém vai dar igual. Mesmo tendo passo a passo, mesmo tendo o livro didático, mesmo tendo a ementa da disciplina, cada professor vai dar aula de um jeito. Né? Eu digo, mesma receita de bolo. Eu não gosto de receita, sou bem falado para você, não gosto. Vou lá, faço de acordo com o que eu quero as coisas e dá certo, graças a Deus. Mas eu acho que a gente tem que ter uma linha mestra dentro daquela aula. Quais são os objetivos bem traçados dele e como você vai chegar lá. E daí cada um vai ter a sua especificidade dentro da aula. Ali o Thiago volta ali, está contribuindo bastante o Thiago, né? O Thiago também é um companheiro que a gente conhece há muito tempo, né? O TTT. Que ele fala lá, existe um currículo nacional, eu, pelo menos, nem no básico, tem uma ideia. O que eu estou começando a ver, uma coisa mais institucionalizada, que é uma discussão que eu estou levantando bastante, é a questão pelo pensamento computacional, que está começando também com o ensino fundamental, curricularmente, e está vindo agora aqui no estado do Paraná, a gente tem o pensamento computacional no 1º ano do novo ensino médio. Não sei se nos outros estados está no 1º ano, mas dentro do NEM, né, o novo ensino médio, tem ali. Ali talvez seja a porta de entrada, por exemplo, da robótica curricular, por exemplo, dentro do ensino médio, aonde na parte diversificada, seja na disciplina de matemática, seja na disciplina de física de aprofundamento, ou de outra disciplina de aprofundamento, por exemplo, até de arte poderia ser, que ele pode fazer uma arte com movimento ali,
começasse a utilizar da ferramenta da robótica, seja ela com instrumento. Eu vejo assim, uma das grandes problemas, às vezes, não é a formação, e sim o material que é caro. Eu até esses dias estava no grupo nosso lá do WhatsApp do Microbit falando, ó, o Microbit talvez seja uma solução bem interessante para você começar a fazer a robótica. Enquanto você tem um kit do Spike aí em torno de R$8.000, o kit principal, que, por exemplo, na competição a gente não consegue usar só um, né? Você tem que ter uma expansão obrigatoriamente. Com o Spike você consegue fazer ali com muito já sensores on-board nele, que no Arduino isso você não tem, então facilita bastante, e que você até vai conseguir. Por exemplo, o Thiago, a gente estava discutindo no ano passado ainda a possibilidade da gente usar um microbit numa competição, por exemplo, como a OBR, que é uma coisa aqui no Paraná a gente não viu ainda, né? E que é totalmente possível. A gente já viu Arduino, e é um dos grandes objetivos da OBR, né? A gente vê outras tecnologias. E, por exemplo... Isso em 2018, Tony. Oi, Thiago. A gente conversou sobre isso em 2018, não foi? Nossa, já 2018, passa o tempo, né? Já vai ter Bom, então, só para colocar mais uma palhinha nessa fogueira, né? Vamos atiçar um pouquinho de gasolina. Já existe um kitzinho que você coloca, o microbit, e ele tem eletrônica de potência para 2 motores já, com esteira. Sim, expansão. Eu já vi, inclusive, o pessoal fazendo robô de sumô, tá? De 500 gramas usando esse kit. Tá? A única coisa que ele não é tão forte tudo, mas serve basicamente... Deve ser o da Def Robots. Isso. Exato, eu tenho ele. Só que a parte boa é que no Think Inverse você consegue fazer ele, tá? E usar uma L293 que você compra no mercado ali e os 2 motorzinhos, inclusive. Então, tem como você montar ele aqui em Curitiba sem precisar... O robô vai ser infinitamente mais barato. Só que daí, obviamente... Vamos fazer um parêntese aqui. Desculpa te interromper, Tony. Olha só, isso que a gente falou agora. Voltando naquele ponto, né? Quem pode ser? Qual que é a competência que um professor de robótica educacional deve ter? Eu vou tentar fazer um consenso. Tem que estudar muito. Eu também concordo. Tem que se preparar. Existem algumas pós-graduação no Brasil. Existe aí tentando responder um pouquinho ali da pergunta do Thiago Kawassa, a última que ele mandou, né? Você tem um currículo nacional, a BNCC aborda no ensino médio, mas aborda de um jeito muito, sei lá, esquisito, fraco, né? Não aprofunda, não dá ferramentas para que o professor possa se basear de fato. E tem um currículo do CIEB também, que eu acho que é muito bom. A minha crítica com o do CIEB é que ele é muito fundamentado no pensamento computacional. Eu gosto de ir um pouco mais na prática, mas tudo bem, são visões, né? Cada professor tem um jeito. Mas tem que se especializar, tem que buscar, tem que aprender um pouco de programação. Não precisa ser especialista, não precisa ser o maior programador do mundo, não precisa ser o maior mecânico do mundo. E o bom é o seguinte, né? Que você pode fazer com qualquer linguagem de programação. Antigamente, você tinha linguagens de programações específicas que as competições obrigavam. Atualmente, eu vou fazer uma provocação ainda maior, já que a gente falou do profissional. Será que precisa uma disciplina de robótica? Olha só. Não, porque ela é interdisciplinar. Porque ela é interdisciplinar. O Thiago começou a falar, eu lembrei de um Simpósio Nacional de Ensino de Física de 2013 em São Paulo, onde a professora Cavalcante colocou uma possibilidade, por exemplo, e lembrando a ideia que o Thiago agora, com o TTT, eu vou falar TTT para não diferenciar do Kawassa, tá? O TTT falou ali, que eu lembrei da questão da constante ali, da mola, que ela colocou, que tal uma aula de física, por exemplo, experimentalmente, usando o Arduino para fazer as práticas? Você tem várias práticas, numa escola que não tenha um laboratório de física, poder ser feito. Ou, por exemplo, até por sinal, estou aqui do meu lado, uma experiência que fiz o ano passado, numa live na Secretaria de Educação, por exemplo, em ciências, por exemplo, usando o próprio Microbit, que tem até no site do Microbit, lá da Fundação Microbit,
para você ver em aula de ciências, por exemplo, para ver a umidade do solo para uma planta. Então, você veja que você consegue fazer totalmente, não há necessidade de uma... Lá, professor de arte pode criar... Essa semana eu estava olhando especificamente no Spike, um professor que criou lá uma para fazer uma arte, posso chamar assim, que antigamente a gente usava uma régua para fazer o desenho, né? Lá, usando o Spike para construir ali uma figura que eu considero como arte, né? Então, eu acho que não há necessidade especificamente de uma disciplina, mas precisa uma formação. Eu acho que o que nós precisamos discutir aí muito seriamente é uma forma... O Thiago falou de especialização do professor correr atrás, mas eu acho que também tem que ter como política pública, principalmente, política pública, que se acontece no público, vai acontecer também no privado. Como política pública, uma capacitação continuada dos professores, daí não interessa a área. O professor que quer se interessar, quer fazer aquela área, ele vai procurar para se especializar, não necessariamente numa especialização apenas. Deixa eu fazer um parêntese, então. Eu abri a calculadora aqui para fazer a conta. Em 1995, a minha professora de informática me ensinou a usar HTML. E eu estava, não lembro se era na terceira série, na quarta série, mas eu lembro que a nossa turminha era bem criança. E essa maluca ensinou a gente a usar HTML. Para fazer páginas no Dreamweaver. Foi muito legal. Talvez essa maluca, que era a... Estou falando maluca no bom sentido, tá? Porque eu adoro ela, tenho muito carinho para essa professora, guardo ela nos melhores espaços da minha memória, nos melhores quadros virtuais internos do meu cérebro. Essa maluca, que era a gestora de TI da escola, levantou a mão e falou assim, vamos fazer a disciplina de informática aqui e ensinar essa gurizada a fazer páginas, a trabalhar com computador, a gravar CD. Ele ensinava isso, gravar CD. A gente tem essa disciplina hoje? Não. A gente tem a disciplina de informática, mas ela foi e ainda é necessária em algumas regiões, em algumas escolas. Tal qual hoje é a robótica. Mas eu sinto que a gente está num momento o turning point, né? Quando as curvas se cruzam, de que a robótica, esse conteúdo, essa forma de resolver problemas, essa forma de experimentar, ela vai cada vez mais se transformar em um ambiente comum para que todos os professores possam utilizar, para que o professor de física possa vir, para que a professora de arte possa vir, professora de matemática, enfim. Biologia, matemática. Biologia, por que não? Que eu tenho um amigo que está fazendo PhD na USP e usa robótica o tempo inteiro. Toda vez ele me liga para pedir dicas de como que programa os experimentos dele. Então, mas a gente está no momento que essa necessidade ela é visível. A gente precisa. Estou olhando aqui o relógio porque o William abriu a câmera. Acho que ele já está querendo mandar a gente embora. Mas a gente precisa ter a disciplina de pensamento computacional, de robótica, de informática ainda. Mas cada vez mais ela vai começar a se integrar nas outras disciplinas e a gente vai ter que começar a ver a robótica como uma parte integrante. A programação, o pensamento computacional, agora estou colocando todo mundo na mesma... O STEAM, né? O STEAM Learning, eles vão precisar se conversar para que a gente tenha uma aplicabilidade maior. E, olha, essa que você falou ali vem exatamente porque eu concordo totalmente. E eu vou dizer, a escola pode dizer assim, mas eu não tenho equipamento para fazer. Daí agora eu vou jogar para vocês a pergunta inicial. Isso daqui eu posso considerar como um robô celular? Uma planilha de Excel. Não, por exemplo, sabe por que eu pensei? Não, mas calma. Uma planilha de Excel, antes de ser uma planilha de Excel usada por advogados para calcular pena, é considerado um robô. Um sistema de busca de informação contínua é considerado um robô. Nós não estamos usando agora lá aquele site lá, acha o seu dinheiro perdido no banco, é um robôzinho que está fazendo aquilo. Então, com essa base, o seu celular é um robô. Por que eu para perguntei? Determinadas atividades. Mas por que eu falei isso? Porque eu lembrei agora o Thiago falando da professora dele, de programação. Eu falei, com um celular deste, eu consigo fazer
uma inicial de um app, por exemplo, usando o app Inventor, por exemplo, aonde eu vou usar os sensores dele. Eu vou programar, usar os sensores dele para fazer várias atividades dentro daquele conceito que a gente colocou. Às vezes, o professor não tem a condição lá, mas quase 100% dos nossos alunos têm o celular na mão, então pode ser utilizada. Assim Ou tem em como... casa, né? Hã? Ou tem em casa. Exatamente, mas você pode fazer uma atividade com um celular, smartphone não muito, um celular razoável ali, e você consegue trabalhar. Assim como você pode trabalhar, como essa ideia que o Thiago colocou, com Arduino, que hoje em dia você compra uma placa Arduino muito barato, sensores são muito baratos ali, e você já pode começar com vários projetos, porque o limitador, talvez, é exatamente a gente começar a ser. Agora vem uma frase que alguns vão querer me matar, que a robótica tem que parar de ser uma propaganda para determinadas escolas, propaganda, e começar a se tornar exatamente um conteúdo, uma metodologia que vai auxiliar todos os conteúdos. Vai mais ou menos naquela visão que o Thiago acabou de colocar, mas a gente tem que parar de ser uma propaganda robótica por uma determinada escola e começar a se tornar ela um instrumento para a gente conseguir aplicar melhor os conceitos e os conhecimentos. E também parar, eu acho que nesse momento de pandemia, a gente verificou, não sei se vocês vão concordar, e o Walter no ensino superior, aquele mito que a geração Z, ela é muito boa em conhecimentos tecnológicos, que para mim caiu por terra e comprovou que eu já sabia. Eles não são, eles sabem utilizar muito especificamente determinados pontos da tecnologia, mas usar a tecnologia como um suporte para estudar, para resolver problemas, eles estão igualmente contra a geração Y, a geração X. É que, na verdade, eles só procuram aquilo que é de interesse, né? Como você tem muita informação, você pode isso. Acho que o Walter toma aquilo que você deseja. Não, tá. Cara, a rede aqui tá dose, me desculpem. Me desculpem mesmo. Desculpa. Mas eu vou ter que dar um jeito. Eu estava aqui nos bastidores, tá? Até é muito comum em algumas rodas de conversa eu fazer ali alguns momentos de perguntas, trazer para a audiência. Mas passou tão bem o tempo aqui com vocês que aconteceu a conversa, né? Olha só o tanto de coisa que surgiu, o chat movimentou bastante, o pessoal interagiu bastante com a gente. E agora, né? Essa conversa com certeza poderia durar muito mais tempo. Uma colega minha falou aqui também para mim pelo WhatsApp meu. Vontade de escutar eles falando o dia todo, né? Que bom se a gente tivesse essa oportunidade. Com certeza a gente pode preparar outros momentos do futuro com vocês para dar sequência nesse assunto que ele não terminou, por sinal, né? Mas para a gente ir para o encerramento, eu queria que vocês daí realmente dessem a fala final, né? A mensagem final que vocês têm para a audiência e a gente parte para o momento de encerramento, pode ser? Tranquilo, William. Eu acho que eu posso começar, já que eu comecei, começo pode agora sim. novamente. Isso. Eu acho que aqui hoje, como nós conversamos até pelo WhatsApp com o TTT, que isso daqui é uma provocação. A gente falou, atiramos meio como uma metralhadora para tudo que é lado aqui, que depois a gente tem que centralizar dentro de alguns pontos. Apesar do Thiago tentar centralizar para nós na questão da formação, a gente vai atirando, que era a ideia exatamente colocar uma visão meio genérica sobre a robótica, eu acho que ainda há necessidade sobre isso, né? Só que agora nós precisamos dar uma formação que nunca vai se encerrar, nunca. A gente pode estar, esse ano eu estou completando 32 anos de escola, trabalhando nas mais variadas, e eu acho que o grande barato de ser professor é você se reinventar, que talvez nas outras profissões você não tenha tanta possibilidade da reinvenção. Se a gente acabou de falar que o professor de História de Arte pode se reinventar utilizando a robótica, isso eu acho bastante interessante.
Então, agradeço ao Thiago, ao Walter. Eu só proponho a próxima vez que a gente faça essa mesma roda, mas eu vou usar a ideia do Thiago. A gente pode, o Walter trazer a cerveja que ele faz e a gente faz com cervejinha ali, conversando. Eu acho que daí a gente pode ficar, como o pessoal falou, até mais tempo conversando, né? Isso aí, valeu, professor Tony. Walter, por favor, pode falar também? Bom, o que eu tiro de condições, né, e de situações que eu posso deixar para vocês? Tudo aquilo que vocês plantarem, sendo na área mecânica, na área de física, na área de informática, com certeza você vai precisar da robótica, porque é um dos 3 tripés que a robótica está estagnada e ela necessita disso para trabalhar. Né? A informática, que nem o Kawasa colocou ali, ela deveria voltar, e ela está voltando com uma nova abordagem, sim, justamente, né, como suporte para a robótica. E é o que o pessoal acaba querendo que faça, vamos dizer assim, o futuro, né, das nossas partes educacionais e as nossas trilhas. Tá? Então, como diria justamente o nosso grande Isaac Asimov, quando o robô está parado olhando para frente, né? O que eu faço agora? Ajudo os que estão quebrados e sigo em frente construindo uma nova ponte. Olha só. E vamos. Perfeito, mandou muito bem. Professor Walter, muito obrigado pela sua participação também. E finalizando com o Thiago, eu até coloquei ele por último, porque eu vou compartilhar. Eu conversei com ele, na verdade, ontem. Ele pediu para ter uma homenagem especial também na nossa conclusão. Aí a tua fala final, acho que você pode amarrar também com essa homenagem. Pode ser, Thiago? Exatamente isso que eu ia fazer, Willy. Se você que está escutando essa roda de conversa agora ou daqui a 2, 3 anos, sei lá, num futuro próximo, está buscando uma definição para a robótica educacional, faça-se uma pergunta: para quê e para quem? Por que que você quer ensinar robótica educacional? Para quem? Porque isso muda muito, né? A gente quer inspirar, a gente quer simplesmente ensinar a técnica. Agora, se você está buscando uma definição mais fácil, mais óbvia, veja os requisitos da Olimpíada Brasileira de Robótica. Se o que você está ensinando capacita os teus alunos e dá oportunidade para que as crianças, estudantes ou adolescentes ou até adultos participem de uma Olimpíada, então isso que você está ensinando, com toda certeza, é robótica educacional. E daqui faço o meu agradecimento para essas 4 mulheres, que tem muito mais gente por trás, tá? Tem, por exemplo, eu e o Tony e o Walter, que somos voluntários da Olimpíada Brasileira de Robótica, mas essas 4 pessoas, a professora Cíntia, a professora Sara, a professora Carla e a prof. Dani, em sequência, que são as que mais aparecem, mais fazem acontecer a Olimpíada Brasileira de Robótica, e fazem por puro amor, vocação e para trazer oportunidade para que as crianças possam vislumbrar um possível futuro, né? Uma outra área de aprendizado. Então fica aí minha palavra final também em forma de agradecimento para elas, tá? Isso aí. Muito obrigado, Thiago. Valeu mesmo pela homenagem aí a essas 4 pessoas incríveis. E para fechar então, pessoal, como último ponto aqui para a gente trazer realmente de conclusão, a gente agradece realmente a participação de vocês, tá? Tanto dos nossos convidados, dos nossos 3 convidados, como da audiência também. Esse momento vai ser gravado, está sendo gravado e na sequência disponibilizado na página da Maratona. Então, se você curtiu bastante, quer compartilhar esse momento com seus colegas que não tiveram a oportunidade de estar aqui presente ouvindo, pode ter a gravação na sequência também, tudo bem? Deixo também aqui 2 insights. Primeiramente, a avaliação dessa live, muito importante para a gente ter a opinião de vocês. Eu acabei de mandar o link aqui no chat, então a gente agradece aí para quem conseguir preencher o que achou. A opinião de vocês é muito importante para a gente construir os conteúdos, trazer os convidados, realmente sempre melhorar o formato. Por exemplo, a enquete é a primeira ou segunda vez? Segunda vez na maratona que eu faço. Na primeira não deu certo, porque eu não sabia mexer na ferramenta. Aí eu aprendi
e agora deu certo que na segunda. Então, isso veio de feedback e de avaliação de vocês, inclusive, tá? Então, sempre os insights que vocês trazem para a gente nos formulários são muito importantes. E também fica aí uma sugestão da última live da programação da maratona, amanhã, com a nossa consultora Fernanda, que é mestre em educação, vai trazer um tema aí os desafios da escola, da relação família-escola, tá? A pesquisa dela é bem nessa área, vai trazer alguns insights para vocês também. Quem tiver interesse, bora lá fazer inscrição, que é gratuito e também vai ser imperdível, tudo bem? Para finalizar, então, deixo aqui a tela aberta por um tempinho, mas já agradecendo, então, beleza? Valeu mesmo, Tony, Thiago, Walter. Eu sou da área de letras e já fiquei super, tipo, meu Deus, eu posso também, né? Tipo. Com certeza pode. Com certeza. Eu acho que a mensagem principal, pelo menos para mim, funcionou. Eu já estou bem empolgado, já com algumas ideias também. Então, isso com certeza me motivou e não tenho dúvidas que motivou aqui a galera que acompanhou a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Nos encontramos e depois discutimos e conversamos sobre as datas das próximas competições, Thiago. É isso aí. E partiu o torneio. Tchau, Pois gente. partiu o torneio. Até mais.